Boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa Expert em DTM, com uma metodologia testada e aprovada. Vou mostrar para vocês todo um passo a passo de como ser um expert em DTM e descobrir a causa da disfunção na primeira consulta. E o tema de hoje é: cirurgia para tratar DTM é indicado? Então, muito tem se falado em cirurgias para tratar disfunção temporomandibular. É um tema extremamente polêmico e a gente tem que ter cuidado com o modismo dentro de qualquer especialidade, qualquer profissão. E a gente sabe que as cirurgias da disfunção, quando você pensa em disfunção temporomandibular, a cirurgia é o último caso. Então, existem tratamentos conservadores dentro da odontologia que você consegue controlar a disfunção temporomandibular do paciente de forma extremamente conservadora e fugir da cirurgia, ou seja, fugir da mesa de operação. E quando será que seria indicado uma cirurgia para tratar DTM? Será indicado? Não será? O que a gente tem na literatura? Então, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco disso. Nós vamos fixar sempre às terças-feiras esse programa Expert em DTM. Vamos falar sempre de como ajudar o profissional dentista a entrar dentro da especialidade de disfunção temporomandibular, conseguir suprir essa demanda de pacientes que a gente vê que com a pandemia, o aumento de pacientes que chegam ao consultório com sintomatologia de disfunção temporomandibular está cada vez aumentando mais. A gente tem um trabalho na literatura citado esse ano, e que a prevalência de disfunção temporomandibular ela estava girando em torno de 5 a 15% da disfunção temporomandibular. E eles fizeram uma revisão, uma meta-análise dos artigos científicos presentes na literatura, em que observam a prevalência da DTM numa população. E observou-se que essa prevalência aumentou absurdamente. Então, você tem uma prevalência em torno de 31% de diagnóstico de disfunção temporomandibular. Esse artigo foi publicado nesse ano de 2021. Então, você pula aí de entre 5% e 15% para 31%. Você tem uma prevalência em adolescentes e crianças que varia de 11% a 27%. E, normalmente, a disfunção temporomandibular ela decai em pacientes idosos. Ela diminui com a idade. Isso é mostrado na literatura. Então, com essa demanda enorme no consultório, eu tenho procurado postar bastante conteúdo de DTM para agregar no dia a dia dos colegas, para que consiga chegar a um diagnóstico, planejar bem o tratamento e descobrir a causa da DTM na primeira consulta. Esse é o nosso grande objetivo. E falando do tema de hoje, em relação à cirurgia para tratar DTM, será indicado? Para a gente pensar nisso, você tem que entender o que seria a cirurgia da TM. O que seria essa cirurgia da TM? A cirurgia da TM, você tem as mais comuns, a artroscopia. A artroscopia nada mais é do que você levar o paciente para uma mesa de cirurgia. Você tem a opção de fazer, alguns profissionais utilizam no ambiente hospitalar, mas uma anestesia geral, e outros profissionais utilizam anestesia mais localizada. Mas a preferência é a anestesia geral, que você tem uma comodidade maior de trabalhar com artroscópio. Então, esse artroscópio você injeta dentro da articulação, você penetra dentro da articulação, faz a visualização de toda a articulação temporomandibular, faz lavagem da articulação, remove aderências de disco articular. Então, essa é a chamada artroscopia. É muito parecida com a artroscopia do joelho, que é muito, muito difundida dentro da área médica. Então, essa seria a artroscopia, sempre em ambiente hospitalar e, na maioria das vezes, com anestesia geral, e alguns planos médicos já têm cobrado. Isso tem aumentado um pouco o índice de pacientes operados. A gente tem observado isso aí. Isso não é uma coisa legal, porque eu estou há 18 anos aí trabalhando. Eu nunca indiquei um paciente para artroscopia da TM. Então, a gente tem que se pensar um pouco sobre isso, a gente tem que debater um pouco mais, procurar quem trabalha com DTM no dia a dia, para pensar duas vezes em indicar paciente para cirurgia da TM. A outra cirurgia da TM, que também é conhecida, é a discopexia. O que é a discopexia?
Pessoal, no YouTube eu estou fazendo apresentação de slide, então tá mais bacana aí em relação a você visualizar as imagens. É DR Lucas Carvalho. Quem tiver interesse aí, é só entrar lá no YouTube, se inscrever na minha página e no meu canal e vai conseguir ter acesso aos slides da aula. Então, o que seria a discopexia? Discopexia nada mais é do que uma ancoragem do disco articular. Então, você tem um disco articular deslocado e você faz uma sutura do disco articular na parte posterior da cabeça da mandíbula para que esse disco não se desloque. Tá? Então, esse é um outro tipo de cirurgia da TEM. São os mais comuns, a artroscopia e a discopexia. Então, para a gente poder entender um pouco mais desses procedimentos cirúrgicos, de falar de cirurgia, você precisa entender como que seriam esses desarranjos internos da articulação temporomandibular. O que seriam esses desarranjos internos? Porque, normalmente, quando alguns profissionais levam o paciente para uma mesa de cirurgia para operar esses pacientes que têm DTM, normalmente o paciente tem um desarranjo interno. Então, esse desarranjo interno ele pode ser um deslocamento de disco com redução, um deslocamento de disco sem redução, pode ser uma osteoartrose ou pode ser uma osteoartrite. São as DTMs articulares mais comuns. Vamos entender um pouquinho o que seria esse deslocamento de disco com redução. Aqui eu vou mostrar um vídeo, como eu falei, no YouTube tá o vídeo bem nítido. Então, aqui você tem a abertura de boca e fechamento de boca. Só para vocês entenderem, essa estrutura aqui é a cabeça da mandíbula, tá? É uma vista, é um corte sagital de um crânio. Então, nesse corte sagital, você tem a cabeça da mandíbula aqui, aqui você tem o disco articular, e aqui você tem toda a fossa mandibular do osso temporal, e nessa extremidade aqui você tem o tubérculo articular ou eminência articular. Então, eu vou ligar o vídeo aqui, vocês vão observar o movimento de abertura e fechamento de boca. Então, quando o paciente começa a abrir a boca, ele faz um movimento de rotação da cabeça da mandíbula. Após esse movimento de rotação e o disco está anteriorizado, ele toca no disco e recaptura esse disco, o disco está voltando. Quando ele fecha a boca de novo, o disco anterioriza novamente. Então, mais uma vez, para fixar bem, o paciente está começando a abrir a boca, ele toca no disco, faz o movimento. Mais uma, e deslocou. É onde que dá o estalo, dá o clique. Então, o paciente abriu a boca, fez o movimento de abertura, no finalzinho do fechamento de boca, o disco desloca novamente. Então, esse é o chamado deslocamento do disco articular com redução. Ou seja, o disco articular está anteriorizado no início ou no final da abertura de boca, a cabeça da mandíbula toca no disco articular, dá o som de estalo, de estalido, faz o movimento todo de abertura, no finalzinho do fechamento, o disco aqui anterioriza novamente, que é onde que dá novamente o som de estalido, o som de estalo, tá? Então, esse é o deslocamento de disco com redução. Agora, vamos imaginar numa situação que você tem um deslocamento de disco com redução. Vocês acham que é indicado cirurgia da ATM, discopexia, artroscopia, ou outro procedimento como artrocentese, que é a lavagem da articulação temporomandibular? Um deslocamento de disco com redução é também considerado uma alteração de normalidade. Então, em boa parte dos casos, apesar de ser um diagnóstico de DTM articular, se ele não tiver sintomatologia de dor e o som articular não for o som que incomode o paciente socialmente, na maioria das vezes, esse deslocamento de disco com redução, ele não é tratado. Porém, esse deslocamento de disco com redução, ele pode evoluir para um deslocamento de disco sem redução, que é um outro subtipo de DTM. Então, esse deslocamento de disco sem redução, o paciente normalmente, ele relata para a gente um histórico de sons articulares passados, e ele, em algum momento, chega no consultório e não consegue abrir a boca. Isso é chamado travamento de boca fechado. Então, o paciente não consegue abrir a boca. Então, ele tem uma limitação de abertura de boca e ele relata que, em algum momento da vida, ele tinha esses sons articulares, na maioria das vezes, em som, no formato de estalo, de clique, que é o estalido.
E esse paciente, o diagnóstico dele é deslocamento de disco sem redução com limitação de abertura de boca. Por que com limitação de abertura de boca? Porque ele não consegue abrir a boca com uma abertura maior ou igual a 40 milímetros. Então, ele tem abertura de boca limitada, devido ao disco estar anteriorizado. E ele não consegue recapturar mais esse disco no movimento de abertura e fechamento de boca. Então, esse seria o segundo subtipo, que é o deslocamento de disco sem redução. Aqui a gente consegue observar um vídeo exatamente mostrando. Aqui você tem o disco articular, mais uma vez, no YouTube está mostrando o vídeo. Então, você tem o disco articular anteriorizado e a cabeça da mandíbula descansando dentro da fossa mandibular com o paciente com a boca fechada. Quando o paciente tenta abrir a boca, ele esbarra naquele disco que está anteriorizado e o paciente tem dor, então ele não consegue abrir a boca. Então isso se chama travamento de boca fechada, que o disco articular, que é uma cartilagem, ele está totalmente anteriorizado e a cabeça da mandíbula não consegue ultrapassar essa barreira. Então o paciente tem essa limitação de abertura de boca, exatamente como está mostrando aqui no vídeo. Ó. Só para ilustrar mais uma vez, ó. Aqui você tem a cabeça da mandíbula, aqui você tem o disco articular, e quando você faz o movimento de abertura de boca, ele não consegue fazer o movimento de abertura de boca. Nesse momento aqui já é uma evolução. Então, o deslocamento de disco sem redução, que o paciente chega com travamento de boca fechado, esse deslocamento de disco sem redução, ele na maioria das vezes, ou ele evolui pelo tratamento, ou ele evolui de forma lenta, ou seja, o paciente volta a abrir a boca novamente. Então, você tem um deslocamento de disco sem redução e sem limitação de abertura de boca. É exatamente como está mostrando aqui no vídeo. Aqui a cabeça da mandíbula já conseguiu empurrar o disco articular e voltar a fazer o movimento de abertura e fechamento de boca. Tá vendo? Olha lá. Mostrando aqui no YouTube o vídeo que você consegue elucidar melhor, entender melhor esses desarranjos internos da articulação temporomandibular. Tá? Então, esse segundo subtipo de DTM articular é o deslocamento de disco sem redução. Agora, uma outra situação clínica de desarranjo interno da ATM, da articulação temporomandibular, é chamado osteoartrose e osteoartrite. O que é a osteoartrose e a osteoartrite? É quando você tem uma erosão subcondral, ou seja, você tem uma destruição de parte da cabeça da mandíbula, parte da fossa mandibular, como está mostrando nessa foto aqui, no vídeo do YouTube, e o paciente começa a ter sons articulares na forma de crepitação. Esses sons articulares na forma de crepitação é aquele som de ranger, de serrote na madeira. Então, esse som é chamado de crepitação. Quando você tem um som de crepitação, você pode suspeitar de um processo degenerativo. E o nome desse processo degenerativo se chama osteoartrose ou osteoartrite. Qual a diferença entre osteoartrose e osteoartrite? Quando você tem uma osteoartrose, você tem a destruição óssea, mas a maioria das vezes você não tem processo inflamatório ativo. O processo está estabilizado. E quando você tem a osteoartrite, você tem a degeneração óssea, ou seja, você tem um processo degenerativo dentro da articulação temporomandibular, tanto na fossa mandibular quanto na cabeça da mandíbula, uma erosão mesmo. No YouTube está mostrando exatamente isso aqui, olha, o desgaste da estrutura óssea. E você tem o processo inflamatório com sintomatologia dolorosa. Então, quando você tem processo inflamatório, sintomatologia dolorosa e degeneração na estrutura óssea da articulação temporomandibular, você tem o diagnóstico de osteoartrite. Como que eu avalio isso? Você consegue avaliar o diagnóstico de osteoartrose e osteoartrite clinicamente? Existem meios para isso. Então, existe um questionário padronizado para pesquisa e para diagnóstico em disfunção temporomandibular, em que eu trabalhei esse questionário de forma a sintetizar e facilitar para os clínicos a conseguirem, de uma forma bem prática, a diagnosticar as disfunções temporomandibular e definir os subtipos dela. E a osteoartrose e a osteoartrite são subtipos de DTM.
e são as DTMs articulares. Então, você tem, nas divisões das disfunções temporomandibulares, você tem as desordens dolorosas e as desordens articulares. Então, as desordens articulares nada mais é do que a DTM articular. E falei do deslocamento de disco com redução, que é um tipo de DTM articular, do deslocamento de disco sem redução, com e sem limitação de abertura de boca. E agora eu estou mostrando para vocês os processos degenerativos, chamados osteoartrose e osteoartrite. Quando você tem um processo desse, vou mostrar agora passando o vídeo aqui, ó, exatamente quando você tem a degeneração. Ó. Observem a erosão na cabeça da mandíbula, a erosão na própria fossa mandibular. Fica praticamente aquele rangido de osso com osso. Então, é um som chamado de crepitação. Então, o paciente ele tem sintomatologia dolorosa. Se ele tiver sintomatologia dolorosa, é chamado osteoartrite. Se ele não tiver sintomatologia dolorosa em nenhum processo inflamatório, é chamado osteoartrose. Por que você precisa entender isso? Para você conseguir identificar se paciente que tem DTM, será que é conveniente você indicar um paciente que tem uma DTM articular para uma mesa de cirurgia, para fazer um procedimento como discopexia ou artroscopia? A gente sabe que a articulação temporomandibular é uma articulação que tem suas particularidades. A articulação temporomandibular, ela não é igual à articulação do joelho, não é igual às outras articulações do corpo humano. É a articulação que mais se adapta, então ela tem muita adaptabilidade. Essa adaptabilidade da articulação temporomandibular, uma condição de absorver melhor os impactos da mastigação. Então, devido a essa adaptabilidade da ATM, você deve pensar 2 vezes e levar um paciente para uma mesa de cirurgia. Será que é válido? Porque achava-se que a cirurgia funcionava. Por quê? Porque tinham poucos estudos na literatura e os profissionais testavam discopexia, testavam artroscopia. Por que às vezes o profissional acha que funciona? Porque às vezes ele faz em um caso, e o caso funciona, e ele quer testar em todos os casos. Então, assim, tá tendo muito sobretratamento, tá? Muitas cirurgias aí, boa parte dos casos desnecessárias. Então, é um tema realmente polêmico, mas quando você começa a estudar a disfunção temporomandibular, pesquisar na literatura científica, revistas de bom impacto, com boas publicações, você começa a entender que tratamento para disfunção temporomandibular, na maioria das vezes, é um tratamento conservador. E esse tratamento conservador, você não leva o paciente para uma mesa de cirurgia para operar esse paciente. Então, essa adaptabilidade que a gente precisa lembrar. A articulação temporomandibular, lembre de uma coisa, ela não tem cartilagem alina igual às outras articulações. Isso dá a ela uma adaptabilidade, ela tem uma fibrocartilagem que recobre ela. E essa fibrocartilagem, ela é extremamente adaptativa às forças absorvidas dentro dessa articulação temporomandibular. Agora, quando se pensar em tratamento conservador ou tratamento cirúrgico, como você chega nessa conclusão? Como você vai ter certeza? Será que eu preciso operar esse paciente? Será que eu preciso fazer uma discopexia? Será que eu preciso fazer uma artroscopia? Na maioria das vezes, os profissionais partem para a discopexia. Por quê? Lembra que eu falei com vocês o que é a discopexia? A discopexia nada mais é do que você suturar o disco articular que está deslocado. Então, se tem o disco articular anteriorizado, então você faz uma sutura desse disco, ancora ele na cabeça da mandíbula. Porém, boa parte dos casos que o paciente recebe essa discopexia, esse disco volta a deslocar no momento posterior. Você tem pouquíssimos trabalhos na literatura, trabalhos esses longitudinais. O que seria isso? Você fazer um procedimento cirúrgico no paciente como esse e avaliar esse paciente ao longo de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Tem pouquíssimos trabalhos. Por mais de 1 ano de acompanhamento, não tem nenhum trabalho. Você pode procurar na PubMed que não tem.
Então, você tem muito pouca evidência científica de discopexia. Por isso que ela não é bem indicada. Você tem tratamentos conservadores que você substitui esses procedimentos cirúrgicos e você tem um resultado extremamente satisfatório, gerando muito menos desconforto para o paciente e com custo muito mais acessível na maioria das vezes. Então, como você chega a essa conclusão de trabalhar com procedimentos cirúrgicos ou conservadores para tratar DTM? Estudando mais, procurando cursos, procurando pesquisas dentro da literatura científica que mostram isso para a gente. Então, várias pessoas já testaram isso ao redor do mundo e publicam isso no PubMed, que é o maior site de buscas de pesquisas científicas, e você pode pesquisar sobre artroscopia, sobre discopexia, sobre tratamentos para disfunção temporomandibular. Você vai ver que os tratamentos conservadores são sempre de primeira escolha. E quando você começa a pensar em prevalência das DTMs, é uma outra coisa interessante. A gente sabe que de 75% a 80% das DTMs são musculares. Então, você acha que o paciente que tem uma DTM muscular vai resolver com algum procedimento cirúrgico dentro da articulação temporomandibular? Se o paciente tem uma dor miofacial em masseter, uma dor miofacial em temporal, ou ele tem uma cefaleia temporal atribuída à DTM, ou ele tem uma dor em pterigoideu lateral superior ou inferior, que às vezes confunde com desarranjo interno, ou o paciente pode ter uma artralgia, que às vezes confunde um pouco com problema dentro da articulação, às vezes o problema é um problema mais externo. Então, 75%, 80% das DTMs são musculares. E DTM muscular você não trata com um procedimento cirúrgico, você trata com um procedimento extremamente conservador. E articular também. Estou mostrando isso por quê? Porque se de 75% a 80% das DTMs são musculares, é o mínimo. Você tem aí 20% de DTM articular. Então, tem pouca prevalência de DTM articular. Então, mais uma coisa para se pensar. Será que não está tendo diagnóstico errado? Será que você não está achando que o paciente tem um desarranjo interno dentro da articulação temporomandibular e o paciente, às vezes, tem uma dor muscular? Você sabe que o feixe profundo do masseter, ele passa muito próximo da ATM. Então, você tem o masseter nessa região, a superfície do masseter, que é a origem dele, ela está no processo zigomático, e a inserção dele, ela está na região de corpo de mandíbula, pegando a parte um pouquinho do ângulo e mais para a região anterior de corpo. Então, esse masseter, ele tem dois feixes, ele tem um feixe superficial e tem um feixe profundo. O feixe profundo dele, ele passa muito próximo à articulação temporomandibular. O paciente que às vezes tem uma dor miofacial em região de masseter profundo, confunde muito com dor dentro da articulação temporomandibular. Então, por isso que é importante o profissional ter um bom treinamento para avaliar clinicamente esses pacientes, para não ter exatamente o sobretratamento. O que é o sobretratamento? É o tratamento desnecessário da disfunção temporomandibular. Então, isso que a gente precisa mostrar para os profissionais de uma maneira geral, para os colegas que querem entrar na DTM, porque a gente tem, dentro da DTM, alguns anos de estrada, a gente já trabalha com DTM há muitos anos, já pesquisa sobre DTM há muitos anos. Então, a gente quer ajudar e quer mostrar que as DTMs, a maioria das vezes, 99% dos casos, você consegue resolver com procedimentos minimamente invasivos, tá? Então, isso é extremamente importante da gente colocar isso na prática clínica. Como que você consegue isso? Estudando. Então, dentro da odontologia, as coisas mudam rapidamente, na verdade, não da odontologia, dentro da área de saúde. Então, quanto tempo que você vai demorar para entender isso? São muitos anos. Quando a gente sai de uma graduação, você tem uma mentalidade muito imatura ainda em relação à comunidade científica. Quando você começa a pesquisar, começa a publicar, você entra no mestrado, doutorado, a mentalidade, até a leitura crítica de um artigo científico, ela muda. Então, isso a gente adquire com o tempo. Então, quanto tempo vai demorar para entender isso? Quanto mais você estudar, é aquela curva de aprendizado.
Quanto mais você estuda, mais você aprende e consegue entender uma determinada doença. Então, é isso que a gente precisa dentro da disfunção temporomandibular. Por que você tem que investir tempo? Porque o tempo é dinheiro, time is money, né? E a gente precisa do dinheiro para sobreviver, mas ao mesmo tempo a gente precisa saber investir nosso dinheiro em bons cursos, em cursos que vão mostrar para vocês realmente como que é todo o processo, de forma assim, direto ao ponto, sem rodear demais o que está acontecendo. Então, você consegue pesquisar bons cursos, a gente tem bons cursos no Brasil, e a gente está com essa metodologia de curso de DTM online exatamente para suprir uma demanda de profissionais que querem aprender DTM, querem entrar nessa área de DTM, e não estão sabendo como, ou querem um curso mais rápido, que não queiram se deslocar da comodidade da sua casa para aprender disfunção temporomandibular. Então, esse é o momento. Agora, quando você pensa, quando a gente está falando de cirurgia da TM, se é indicado ou não, quando você entra num procedimento cirúrgico, você tem aí, nas cirurgias, 4% pode ter efeitos colaterais. Na verdade, na literatura, você tem aí de 0,5% a 4%. É uma incidência baixa de efeitos colaterais. Mas são efeitos colaterais desagradáveis. Então, você imagina se você faz um procedimento em um paciente, um procedimento cirúrgico, e você tem uma parestesia, uma paralisia facial. Então, são efeitos colaterais que têm uma incidência baixa, de 0,5% a 4%, mostra a literatura, mas tem que ser observados e tem que ser levados em consideração quando você pensa em indicar ou não o paciente para uma mesa de cirurgia para tratar DTM. Tá? Então, é importante você ter essa prudência. Existe alguma exceção em que a cirurgia é válida? Isso é interessante. Será? Você está falando para mim, então, se você me perguntar, você está falando para mim que cirurgia em tratamento para DTM não é bem indicado. É isso mesmo? É isso mesmo. Tratamentos conservadores que mostram para a gente, de forma clássica, que você tem um sucesso muito grande nos tratamentos da DTM. Você não precisa submeter o paciente a procedimento cirúrgico. Mas existe alguma exceção em que a cirurgia seria válida? Existe sim. Quando que a cirurgia seria válida? Se o paciente teve um trauma de face e teve uma fratura da cabeça da mandíbula, seria válida a cirurgia nesses casos. Ou se o paciente tem uma anquilose na articulação temporomandibular, decorrente de uma fratura, ou decorrente de algum processo degenerativo, alguma doença, aí é interessante você fazer uma cirurgia da articulação temporomandibular. Nesses casos, sim. Então, você tem um processo de uma anquilose, você teve um trauma, um acidente, aí sim você pode pensar em uma cirurgia dentro da articulação temporomandibular. Mas fora isso, você não indica para cirurgia? Não, porque eu consigo resolver todos os problemas de DTM articular de forma conservadora. Existem alguns casos que a gente faz artrocentese, faz isso, suplementação, que sim, que tem um resultado fantástico. E é um procedimento que você faz a nível ambulatorial, você não precisa levar o paciente para o hospital, não precisa fazer anestesia geral para fazer artrocentese e vice-suplementação, você faz no próprio consultório. Então, essa é a grande vantagem de você dominar também a anatomia, né? Então, para você fazer um procedimento desse no consultório de artrocentese, de vice-suplementação, você tem que dominar a anatomia. E você começa a entender que não tem bicho de 7 cabeças para fazer esse tipo de procedimento. É um procedimento extremamente tranquilo para o cirurgião dentista. A gente conhece muito bem de anatomia facial, de anatomia de articulação temporomandibular. Então, é extremamente interessante. Quando você faz um procedimento mais invasivo como esse, a artrocentese e suplementação é considerado um pouco mais invasivo, é um pouco mais invasivo, mas muito menos se comparado a uma discopexia, a uma artroscopia, ou até mesmo uma remoção total do disco articular, que eu já vi profissional fazendo. Então, a gente tem que pensar, então, 2 vezes em levar o paciente para a mesa de cirurgia. Então, nesses casos, né, com essas exceções, de repente, é válido quando você tem uma anquilose ou quando você tem um trauma e uma fratura da cabeça da mandíbula. Ou em alguns outros processos, algumas doenças,
ou também em casos de câncer, né? Às vezes você pode ter um tumor dentro da articulação temporomandibular, aí a cirurgia é muito bem indicada. Por que as pessoas acham que a cirurgia resolve? O problema é que às vezes você faz você pega todo o tratamento tem o placebo. Então, o paciente que é submetido a um procedimento cirúrgico, ele tem uma expectativa muito grande que ele vai melhorar. Então, o placebo funciona muito bem em tudo. Não, e na cirurgia não é diferente. Então, você tem um efeito placebo a seu favor, como seria em outro tratamento. É um procedimento extremamente invasivo, então o paciente gera uma expectativa muito grande. E a casuística que deveria se pensar um pouco. Quantas cirurgias você já fez e quanto de melhora você tem? E a longo prazo, ao longo de 5, 10 anos, será que vai resolver totalmente? Você sabe que a disfunção temporomandibular ela é cíclica, ela vai e volta. Ou a DTM articular, ou a DTM muscular, ela vai e volta. Você vai sempre operar o paciente? Ah, mas eu fiz uma cirurgia, o paciente nunca mais teve dor. Acompanha esse paciente ao longo de 10 anos. Vê se ele não vai voltar a ter DTM, vai voltar a ter DTM. Eu falo isso sempre para meus alunos. Quando você fecha um planejamento de tratamento de DTM, você está fazendo um tratamento para controlar o problema do paciente, mas a DTM ela é cíclica. Ela tem períodos da vida que ela vai voltar. Você tem um estudo chamado estudo Ópera. Esse estudo Ópera, eu vou falar rapidamente sobre o estudo Ópera para vocês poderem entender. E eles avaliaram os fatores etiológicos dentro da disfunção temporomandibular. E o fator etiológico mais envolvido é o psicossocial. Então, a DTM está muito relacionada à alteração comportamental, ansiedade, depressão, estresse. Por isso que a DTM aumentou na pandemia. Por isso que a pandemia do Covid aumentou os casos de fratura dentária, aumentou os casos de dor facial, de dor na articulação temporomandibular, de zumbido. Então, tudo isso aumentou durante a pandemia. Por quê? Porque esse estudo Ópera mostrou para a gente que a disfunção temporomandibular ela está diretamente relacionado ao estado emocional do indivíduo. Tá? Então, você imagina um indivíduo que você fez um procedimento cirúrgico, ele voltou a ter problema, você vai ficar operando esse paciente sempre? Será que você não tem outras alternativas de tratamento para controlar melhor? E a gente sabe que tem, você tem inúmeros tratamentos conservadores que você consegue deixar o paciente bom, o paciente curado, sarado do problema, como dizia antigamente, sarou, sarou. Então, a gente consegue controlar a disfunção temporomandibular de forma minimamente invasiva, pessoal. E por que o tratamento conservador é o mais indicado sempre? Por isso, porque não sou eu que estou dizendo. Inúmeras de pessoas, de pesquisadores, de profissionais no mundo inteiro já fizeram pesquisa envolvendo procedimentos conservadores, procedimentos cirúrgicos, e chegaram à conclusão que os procedimentos conservadores, eles controlam a disfunção temporomandibular e geram um benefício muito maior para o indivíduo a longo prazo. E o indivíduo acaba aprendendo a conviver com aquele problema dele e entender o problema dele. E ele volta no consultório quando as crises voltarem. Então, a DTM, lembrem disso, DTM ela é cíclica, ela vai e volta. Se você tratou o seu paciente com DTM, em algum momento da vida, pode ter certeza, ele vai voltar com quadro parecido ou com o mesmo quadro. Quer dizer que você fez o tratamento errado? Não. A DTM está ligado, diretamente relacionado ao estado emocional do indivíduo. Esse estudo Ópera, que foi realizado por inúmeros pesquisadores esses extremamente conceituados ao redor do mundo da odontologia, e avaliaram que o fator etiológico principal de DTM e dor orofacial é o estado emocional da pessoa, é o psicossocial, tá? Quando você pensa em literatura científica, eu gosto sempre de falar isso para meus alunos, você tem o PubMed. O PubMed é o maior site de busca de pesquisa científica. Porém, tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim também. Então, você tem que saber lá buscar as revistas de bom impacto científico, tá? As revistas que têm credibilidade. Então, dentro do PubMed, você consegue fazer pesquisas bibliográficas que antigamente você não conseguia. Então, hoje em dia, todo mundo posta lá, submete a uma revista,
a revista tem um grupo, o corpo editorial lá, que faz parte, que aprova ou não os artigos, e você tem tudo isso disponível no PubMed. Então, a facilidade hoje para você estudar está muito grande. Então, busquem a literatura científica, busquem o PubMed, que isso vai agregar, assim, muito valor no dia a dia de trabalho. Então, pensando, mais uma vez, em... Deixa eu só voltar aqui no YouTube, que saiu aqui sem querer. Aí, voltei. Então, quando você pensa, então, em DTM articular, porque como a gente está falando em cirurgia da TM, se ela é indicada ou não, você tem que pensar nessas DTMs, quais são as DTMs articulares, o que acontece dentro da DTM articular, que eu mostrei já nos vídeos passados ali, e como você faz para controlar esse tipo de problema. Então, lembrando lá que você tem o deslocamento de disco com redução, que é a cabeça da mandíbula, ela tem o disco articular anteriorizado a ela, e conforme ela vai abrindo a boca, ela toca no disco articular, recaptura, faz o movimento, que é onde dá o som de estalo, de estalido, e no fechamento de boca, aquele disco anterioriza novamente. Então, esse é o chamado, para a gente recapitular, né? O deslocamento de disco com redução. Boa parte dos casos é uma alteração de normalidade quando não está associado à sintomatologia dolorosa. Porém, tem alguns casos que o paciente tem deslocamento de disco com redução, não tem sintomatologia dolorosa, e o paciente se queixa que o som articular está incomodando ele socialmente. Então, existe algumas alternativas de terapias que você consegue, na maioria das vezes, minimizar esses sons articulares, que não é simples, tá? E nem sempre você consegue resolver o problema do som articular. Mas em boa parte dos casos você consegue minimizar o som articular. Então, existem algumas terapias dentro da nossa ferramenta de tratamento que você consegue controlar esses sons articulares. Então, relembrando lá, além do deslocamento de disco com redução, você tem o deslocamento de disco sem redução, com limitação de abertura de boca, que é aquele paciente que chegou e não consegue abrir a boca. Por quê? O disco articular é como se fosse uma evolução do deslocamento de disco com redução para deslocamento de disco sem redução. Então, o paciente está com um disco anteriorizado, ele reduzia no início ou no final da abertura de boca e parou de reduzir, ou seja, o disco ficou anteriorizado e não está deixando a cabeça da mandíbula fazer o movimento de translação. Então, o paciente tem uma limitação de abertura de boca, não consegue abrir a boca toda. O que é chamado deslocamento de disco sem redução com limitação de abertura de boca. Em algum momento você fez o tratamento para esse paciente, você conseguiu fazer com que ele voltasse a abrir e fechar a boca. Então esse disco continuou deslocado, ele continua deslocado para anterior, e você consegue agora fazer um movimento de abertura e fechamento, você empurra, como se você estivesse empurrando o disco para anterior para você conseguir fazer um movimento de abertura e fechamento. Disco articular, uma vez deslocado, você não recaptura ele. Não recaptura, tá? Isso aí, as pesquisas têm mostrado e a gente tem visto isso. Aquela história de placa reposicionadora, é raríssimo você conseguir reposicionar um disco que tá deslocado, principalmente deslocamento de disco sem redução. Então, a evolução do deslocamento de disco com redução, depois você tem deslocamento de disco sem redução e a boca limitada, a abertura de boca limitada, e depois você tem o deslocamento de disco sem redução, sem essa limitação. E a evolução disso seria o quê? Os processos degenerativos, que são as osteoartroses, quando você tem a destruição óssea, mas não tem processo inflamatório e nem sintomatologia dolorosa. E a osteoartrite, que você tem a degeneração óssea, tem o processo inflamatório em atividade e tem a sintomatologia dolorosa. Então, essa é a diferença principal entre osteoartrose e osteoartrite. Então, essas são as DTMs articulares mais comuns. Por isso que você precisa entender quais são elas para poder entender um pouco dessa aula em relação a tratamento de DTM articular, indicar ou não cirurgia da TM. Então, a gente já sabe que para tratar a DTM articular, cirurgia da TM não é indicado, porque você tem tratamentos conservadores que você consegue controlar o problema do paciente de forma minimamente invasiva. Porém, em alguns casos, como eu falei, alguns procedimentos que são realizados dentro do próprio consultório, como a lavagem da articulação, que é chamada artrocentese,
e a viscosuplementação, que é a injeção de hialuronato de sódio dentro do compartimento superior ou inferior da ATM, você tem resultados extremamente satisfatórios para controlar essas DTMs articulares. Agora, de vez em quando, colegas me perguntam, o que você acha da viscosuplementação? Você faz sempre? Não, não faço sempre viscosuplementação. O que a viscosuplementação ela agregou muito na minha vida? Primeiro, assim, pacientes que chegavam com travamento de boca fechado e eu conseguia resolver com manobra de Farrar, com devolvendo a biomecânica, com exercício, com laser terapia, com a viscosuplementação, eu observei que a recuperação do paciente ela se tornou muito mais rápida. Então, esse resgate da biomecânica de movimento mandibular do paciente, quando ele tem uma limitação de abertura de boca e já tem um processo, um desarranjo interno dentro da articulação, a artrocentese seguida de viscosuplementação ou somente a viscosuplementação, ela te dá um resultado assim muito bacana, muito legal, tá? Você melhora a viscosidade da articulação, você remove aqueles processos inflamatórios que tem dentro da articulação, você estimula a membrana sinovial a voltar a produzir o líquido sinovial, que é ela que produz, por meio dos sinoviócitos, produz o líquido sinovial. Então, você tem assim um resultado extremamente bacana com a viscosuplementação. Então, isso a viscosuplementação agregou muito. Outra coisa que ela agrega demais é quando você tem processos degenerativos. Então, você faz aí Você sabe que para poder avaliar tecido duro da ATM, a tomografia é o exame mais indicado. E quando você suspeita de um processo degenerativo, que a gente está falando de DTM articular, né? Então, vamos pensar em processo degenerativo. Quando você suspeita de um processo degenerativo, o exame mais indicado seria uma tomografia com anibim, para você avaliar esse processo degenerativo. Quando você faz uma viscosuplementação, o ideal é você fazer uma tomografia antes e depois, tá? Se você não fez antes, faz pelo menos um controle, tá? Para avaliar se essa degeneração, se ela está estabilizada ou se ela está evoluindo. Então, processos degenerativos, o que a viscosuplementação faz? O hialuronato de sódio, ele, na maioria das vezes, ele consegue estabilizar o processo degenerativo que está dentro da articulação temporomandibular. Então, assim, agrega muito valor aos tratamentos de processo degenerativo essa viscosuplementação, que não é um procedimento invasivo. Você faz, para fazer a viscosuplementação, a gente faz uma anestesia tópica, injeta o hialuronato de sódio dentro da articulação com uma agulha de insulina e uma seringa de insulina, que você faz a transposição, né? Você transporta o hialuronato de sódio da seringa que ele vem de fábrica para essa seringa de insulina, que é pequena e confortável. Você faz uma anestesia tópica na pele do paciente para ele não sentir. Você pode até usar o endo-ice, que é aquele que a gente utiliza para fazer teste térmico dentário, que já causa uma analgesia na região ali, você consegue fazer a inserção da agulha, não dói, o paciente não sente dor. A única coisa que o paciente relata nesse procedimento, você faz dentro do seu consultório, ou seja, em ambiente ambulatorial, a única coisa que o paciente relata, ele fala, doutor, parece que meu ouvido está cheio, está entupido, essa região aqui parece que está tudo meio carregado. Por quê? Quando você injeta o líquido dentro da articulação, você infla a articulação temporomandibular. Um teste, às vezes, que a gente faz para observar se você entrou realmente naquele compartimento superior é soltar o êmbolo da seringa e ele vai dar um vácuo, que é o vácuo que tem lá dentro da articulação temporomandibular. Então, bem bacana de fazer. E a viscosuplementação, sim, procedimento indolor, extremamente rápido, e você tem um resultado muito legal em processos degenerativos da articulação temporomandibular. E esses pacientes com deslocamento de disco sem redução, que você tem dificuldade para resgatar a biomecânica do movimento mandibular, também tem um resultado muito bacana, muito interessante. Tá? Então, nesses casos, a viscosuplementação, que é um pouco mais invasiva do que os tratamentos conservadores, funciona muito bem, mas não é considerado um procedimento cirúrgico. A artrocentese também eu não considero um procedimento cirúrgico. Você não abre a articulação do paciente. A artrocentese, você coloca 2 agulhas, uma de menor calibre e uma de maior calibre. Por uma agulha entra o soro ou o ringue de lactato que você for usar, e na outra seringa sai a substância com
com os processos que ficam dentro da articulação inflamatórios. Então, essa é a lavagem, que é chamada artrocentese. E depois da artrocentese, você usa a mesma agulha que você utilizou para fazer a infiltração do soro, você usa para fazer a viosuplementação. Isso quando você faz associado a artrocentese com a viosuplementação. Então, são procedimentos que eu considero pouco invasivos, que têm um resultado extremamente satisfatório para o paciente, e você não leva o paciente para uma mesa de cirurgia dentro do hospital com anestesia geral, tá? Eu sei que tem profissionais que utilizam anestesia local, a nível hospitalar, mas boa parte deles utilizam anestesia geral, porque realmente é mais fácil de trabalhar com o paciente, de movimentar a cabeça da mandíbula, para poder ter um acesso mais tranquilo quando vai fazer artroscopia. Mas voltando ao objetivo da nossa aula de hoje, que era perguntar para vocês se a cirurgia para tratar DTM, se é indicado ou não. Então, eu acho que quem é dentista, que está presente aí, que está entendendo, está acompanhando o conteúdo, que está fazendo pesquisa na literatura, que está aprendendo um pouquinho de DTM, está vendo que procedimentos cirúrgicos não são tratamentos de primeira escolha para tratar DTM. Você tem outros tratamentos conservadores que você consegue controlar a dor do paciente, controlar esses processos degenerativos de forma extremamente conservadora mesmo. Então, a DTM é um mundo a ser explorado e a gente tem uma demanda enorme de pacientes, tá? Todo dia tem paciente procurando, mandando mensagem no direct de vários lugares do Brasil, procurando profissionais, pedindo indicação de profissionais. Então, isso mostra que a área está carente. A DTM é uma especialidade que foi reconhecida pela odontologia em 2002, então você tem aí 19 anos apenas de especialidade, então é uma especialidade que ainda está engateando com um potencial absurdo e que você pode ter outras especialidades, você pode ser buco, você pode ser ortodontista, você pode ser protesista e trabalhar com DTM, porque vai agregar muito no teu dia a dia de clínico, você entender como que é toda a biomecânica da articulação do temporomandibular, como é a fisiologia, como que você vai trabalhar para tirar esses pacientes das crises, para devolver qualidade de vida para esses pacientes. Outro dia eu recebi um relato de uma paciente que às vezes comove a gente. Você tem uma paciente que tem dor há 30 anos. A paciente ela tinha um quadro de migrânia, que é enxaqueca, e tinha disfunção temporomandibular. Você, em um mês, depois de uma boa tomada de história, de uma boa avaliação clínica, você deixa esse paciente, você imagina você deixar esse paciente 80% melhor. Boa parte das cefaleias que ela tinha, ela já não tá tendo mais. As crises de migrânia, de enxaqueca, começaram a ficar mais espaçadas. Então, a paciente chora de emoção na consulta, de tanta alegria, que ela achava que aquilo não ia resolver mais. Então, assim, além de agregar para o dentista dentro do consultório, você tem, assim, um conforto que você está ajudando as pessoas. Outro caso de uma paciente que tem um ano que ela terminou o tratamento, ela mandou até um vídeo para mim, mostrando que ela tomava medicação que atuava no sistema nervoso central, só que foi uma paciente extremamente disciplinada, é uma coisa que a gente precisa dentro da DTM, ter a disciplina do paciente, tá? Que o paciente ele faz o tratamento no consultório, mas ele tem a continuidade em casa, então se ele não tiver disciplina, ele não vai ter a melhora do quadro da dor. Então tudo isso é muito gratificante para o profissional que trabalha com DTM e dor orofacial. Então esse é o grande objetivo do nosso trabalho, formar mais dentistas e que queiram entrar nesse meio da DTM e não tem jeito, gente, não adianta você ser bucomaxilo e ser ortodontista. Eu sei que eu sou ortodontista, eu tenho a visão da cirurgia, eu sou implantodontista também, então não adianta você ter uma especialidade, você ser reabilitador bucal, saber tudo de relação cêntrica, saber tudo de oclusão, mas se você não souber a especialidade DTM, você não consegue resolver os problemas do paciente. E são problemas, na maioria das vezes, extremamente simples. É muito mais simples você diagnosticar uma DTM do orofacial do que você diagnosticar, às vezes, uma maloclusão, por exemplo, dentro da ortodontia, traçar um planejamento de movimentação ortodôntica. Às vezes você tem uma complexidade muito maior do que diagnosticar a DTM. Tudo parte de um bom diagnóstico, porque a forma de tratar é aquilo que a gente fala. Para o diagnóstico, você tem apenas um caminho. Então, você só tem um caminho
para identificar o problema do paciente. Só que a forma de tratar, você tem inúmeras ferramentas. Só que você tem que identificar, saber o tipo de problema que o paciente tem, saber se a DTM é muscular, se ela é articular, e saber colocar aquilo ali, utilizar a ferramenta mais apropriada para você controlar aquele problema do paciente, quer seja cefaleia atribuída a DTM, quer seja zumbido atribuído a DTM, quer seja limitação de abertura de boca, dor na ATM, dor na face. Então, tudo isso você consegue quando você tem um diagnóstico assim bem estabelecido e você tem um bom conhecimento de anatomia e estuda realmente a fundo essa especialidade que eu falo que é a especialidade do futuro. E o futuro é hoje, né? Então a gente precisa estudar para formar profissionais cada vez melhores. Quem ama odontologia quer isso, quer profissionais que trabalhem de forma honesta, correta, levem o melhor para os seus pacientes, não façam sobretratamento e mostrem para os pacientes que realmente você está atualizado dentro da literatura científica, que tudo que está correndo ao redor do mundo, a gente faz isso de forma atualizada. Eu falo que, mesmo às vezes, a gente no interior, a gente trata do paciente igual ou melhor do que qualquer consultório do mundo, desde que você tenha uma boa atualização científica e boas condutas dentro da odontologia. Então é isso, pessoal. Me despeço. Mais uma vez, um grande abraço a todos. Esse programa Expert em DTM é um sonho antigo e se tornou realidade. E todas as terças-feiras, às 20h20, estarei aqui com vocês falando de DTM, desse assunto que é o assunto do futuro, e esse futuro é agora, e vamos entender, aprender a diagnosticar DTM, aprender a tratar os pacientes que têm DTM e absorver essa demanda de DTM que a gente está vendo que a pandemia está aumentando cada vez mais e a demanda de paciente aumentou. Você imagina você pular de 5% para 31% de prevalência de DTM. Então, eu estou sorrindo, mas é porque eu quero que formem mais profissionais para a gente poder curar esses pacientes e acompanhar eles a longo prazo. Tá bom? Uma boa noite, fiquem com Deus, uma semana abençoada para todos. Nos vemos na próxima terça-feira.